Agora foi. Eu sempre fico muito feliz de ver o movimento de Deus espalhado por todos os cantos e aquilo que vai repetindo de geração em geração em todos os lugares dos mais diferentes. Eu costumo brincar que eu sou a terceira geração de pastores da minha família. E a gente vê o processo começando de novo. Em alguns momentos a gente pensa que vai acabar, aí brota um renovo e Deus vai refazendo tudo, e é tão extraordinário quando a gente vê o sopro de vida de Deus em todos os lugares. Fico muito feliz em conhecer os irmãos. Sou pastor da Igreja Batista de Sara já há algum tempinho. E fico muito feliz de poder compartilhar aqui com os irmãos do Sola Escritura. Somente a Escritura. A gente está comemorando no final do mês, né? Mais de 500 anos de reforma protestante. E às vezes a gente fica pensando, e deveria pensar, o que aquele movimento lá atrás tem a ver com você aqui em Treviso. O que Deus plantou no coração de Lutero e de uma centena de homens e mulheres, porque a reforma protestante não foi feita só por homens. A reforma protestante foi feita por uma igreja que se recusou outra autoridade que não fosse Jesus Cristo. E a gente vai entendendo que existe um mar de coisas que a gente precisa pensar e refletir e meditar. Mas o cenário e a primeira perspectiva é que é uma crise espiritual. A gente viveu recentemente a Covid e as preocupações, pessoas que perderam familiares e toda a questão política envolvida. É muito interessante que, como um ponto anterior, essa geração viveu a famosa peste negra. Então era uma geração que estava com muito medo, porque eles viram muita gente se perder de uma forma mais radical. Então tinha uma ansiedade, um vazio, uma falta de sentido que marcava aquela geração. Então, principalmente nas primeiras semanas, eu não sei se você lembra que saiu a Covid, o que vai ser? Ninguém sabia. E aí, quando ninguém sabe, as informações são... Depois a gente vai sabendo, né? Vai tentando se posicionar. Agora imagina isso há mais de 500 anos atrás, sem o conhecimento que a gente tem hoje. As pessoas estavam com um sentimento de culpa, de vazio, e elas olhavam para a igreja e parecia que a igreja não tinha resposta. As pessoas iam para a igreja e continuavam assustadas, com medo, porque a gente espera que com toda a dificuldade que a gente tenha, que a gente enfrente, quando a gente se reúne como povo de Deus, o Espírito Santo traz consolo, traz alívio, traz direção. E essa geração, então, é que vai experimentar o que a gente chama das indulgências. Se está todo mundo com medo, como que a gente vai resolver o medo? A gente vai fazer com que todo mundo pague uma prenda, né? Então vamos chamar de prenda gospel. São as indulgências, porque com as indulgências você vai comprar uma segurança espiritual. Então, de alguma forma, aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos encontraram uma forma de tentar acalmar as pessoas ou de se beneficiar financeiramente daquelas pessoas, vendendo segurança, vendendo paz, vendendo alívio. É da onde que surgem os 7 sacramentos. A Igreja Católica está no seu auge. Então existem os impostos, porque a gente entende dízimo e oferta, amém? A gente entende a necessidade disso, mas naquela época existia uma coisa que era muito, muito, muito além, era imposto. Agora imagina que vocês começam aqui na igreja a ter que pagar um imposto gospel de Treviso. É meio estranho.
E mais estranho ainda, quando você descobre que esse imposto gospel não é para promover o reino, mas é para promover o conforto de uma pessoa ou de outra. Isso vai deixar a gente muito chateado. E aí surge então a oração em favor dos mortos, a ideia de purgatório, pedir lá para o São Pedro, para o São Paulo, para todos os santos. Os líderes religiosos começam a ser olhados com muita desconfiança. E é tão interessante como essas coisas vão acontecendo de tempos em tempos. Eu venho do Rio de Janeiro, embora já me sinta catarinense, já torço pelo Criciúma. Mas eu me lembro que eu ainda estava no Rio de Janeiro nessa época, e tem uma cidade perto de onde eu morava, chamada Rio Bonito, que as concessionárias, ou seja, as garagens que vendiam um carro, se você falava que era pastor, ele não aprovava o financiamento para você. Eu fiquei, não é possível. Da onde eu aprendi, pastor tinha que ter palavra. Pelo menos foi assim que eu aprendi. E naquela cidade, a quantidade de golpe de pastores era tão grande que aquelas garagens, aquelas concessionárias simplesmente se negavam a vender carro para pessoas que se diziam pastores. É esse o cenário que a gente está vivendo há 500 anos atrás em relação à fé, à igreja. A decadência, a ideia do papado cada vez mais confuso, o culto às relíquias. Então, agora imagina que tivesse aqui um pedacinho do jumentinho que Jesus andou. E aí ficava uma fila para todo mundo olhar e tocar um pedacinho da roupa de Pedro. E por aí vai. Então, o culto, em vez de ser um momento onde se adorava a Deus e buscava que a palavra enchesse o coração, era justamente uma reunião para que as pessoas fossem abençoadas por esses objetos. Lembra que eu falei que estava todo mundo com medo? A questão é que medo se enfrenta de algumas formas diferentes. Ou você cria fantasia, ou você experimenta o poder de Deus. Não tem muito o que fazer. Se você está com medo, você vai criar uma fantasia para você fingir que não está aqui. Não estou com medo, não estou com medo. É como se o cérebro precisasse de algum tipo de resposta para que a gente não ficasse mais assustado. E a gente também, assim como eles, nós somos uma geração de pessoas assustadas e medrosas. E eu não estou fazendo uma acusação pessoal, mas estou falando no geral. O nível de pessoas ansiosas cresce. O nível de pessoas deprimidas cresce. O nível de pessoas assustadas, com medo do futuro, cresce. Então a gente vê sinais de uma igreja que está em decadência. Esse é o cenário onde essa frase que a gente está trabalhando hoje nasceu. Só a Escritura. Só a palavra. Isso foi um dos remédios que o Espírito Santo trouxe àquela geração. Então, quando a gente pensa em sola Escritura, a gente está pensando que as Sagradas Escrituras são a suprema autoridade para todo cristão e o padrão de fé e de toda a perfeição. Então, quando eu estiver perdido, para onde eu olho? Não é para um objeto. Lutero e Calvino, eles eram revoltados. Eu acho que a revolta era tão grande que em algum momento eles ironizavam. Tinham lugares na Europa, tabernas, né? Não sei se você já viu aqueles filmes de Idade Média, que sempre tem umas tavernas, né? Então a gente está falando de taverna, desse período. E tinham tavernas que vendiam o vinho que Jesus multiplicou. E ele não acabava. Então você chegava lá na taverna, me dá aí 1 litro do sangue. E aí você vendia. O que está acontecendo? Gente ganhando dinheiro. E aí aquela falsa sensação, eu bebi uma golada do vinho santo e agora eu posso enfrentar os meus problemas, né? Meus problemas acabaram. Porque
aquela falsa sensação de combater a minha ansiedade, a minha angústia, até que esses homens disseram, não, é a Escritura. Se você precisa de resposta, é a Escritura que você vai procurar. Jan Hus, que foi um dos pré-reformadores, um dos homens que Deus usou, antes que Lutero viesse exercer o seu papel, ele disse uma coisa que eu acho muito interessante. Uma coisa é ser igreja, outra é estar na igreja. Claramente não se segue que todas as pessoas que vivas, que estão na igreja, são da igreja. Pelo contrário, nós sabemos que o joio cresce com o trigo, e o corvo come da mesma eira que o pombo, e a palha é colhida junto com os grãos. E aí tem um escritor que eu acho interessante, depois se o pastor quiser eu posso mandar o PowerPoint, etc. E esse cara fala o seguinte, nessa mesma situação. Tinha hóstias cheias de sangue miraculoso, porque a ceia do Senhor era de uma forma significativamente diferente do que a gente tem hoje. Então, eram aquelas hóstias parecidas com a igreja católica, mas nas hóstias tinham umas gotinhas de sangue. Sem vergonha, os caras, né? Os caras eram espertos. E aí tinham uns sangues milagrosos, e eles vendiam bolinhas da terra no qual Adão foi feito. Tá bom para você? Bolinha da terra. Gente, eu não estou inventando. Por isso que eu faço questão de depois dar o texto para vocês. Era possível comprar cera de ouvido e leite da Virgem Maria. Percebe onde que a gente está? Que loucura, gente! O que o ser humano é capaz de fazer quando ele abandona a palavra de Deus? Ele é capaz de seguir qualquer coisa, qualquer história. Porque a nossa fome é tão vazia, e a frase é, desculpa, mas eu faço questão. O final dessa frase: eles vendiam um estrume do burrinho de Belém e os fios de cabelo da barba de Jesus. Tá bom para você? Se você quiser ganhar dinheiro, faz um site na internet e começa a vender essas coisas. É capaz de ter gente que compre. É capaz de ter gente que compre. Então, nesse ambiente de cegueira espiritual, se abre uma brecha e um rombo para que toda sorte de heresia, de mentira, todo tipo de igreja surge. Porque se você não tem uma referência clara, é por aqui que a gente vai, é por aqui que a revelação de Deus está, então qualquer coisa é igreja. Qualquer coisa tem a ver com Deus, porque as pessoas não têm mais a referência. Eu vi um dia um vídeo, eu não vou dar o nome para não comprometer e não provocar, mas um dia recentemente, semana passada, eu vi assim, as 7 ou 8 maiores denominações evangélicas do Brasil. Aí eu fui ver o vídeo. Dessas 8, 3 eram seitas. Eu falei, olha só, a ausência da palavra de Deus continua fazendo com que a gente ande perdido. Lutero tinha 20 anos de idade e nunca havia visto uma Bíblia. Pensava que não havia evangelhos nem epístolas, salvo aqueles escritos nas missas dominicais. Por fim, encontrei uma Bíblia na biblioteca e imediatamente a levei comigo para o mosteiro e comecei a ler, reler e ler novamente. Então, quando Lutero chegou aos 20 anos, ele nunca tinha visto uma Bíblia. A minha esposa é mineira. E vocês sabem que em Minas não tem mar, né? Agora imagina um mineiro vendo a praia pela primeira vez. Assim era Lutero, vendo a Bíblia. Oh, uma Bíblia. E talvez um dos que mais me incomoda foi um cara chamado Johann Tetzel. E o segredo dele é que ele tinha um conchavo com o Papa Leão, e ele queria vender essas indulgências, sabe essas coisas que a gente já falou, a hóstia, o estrume, não sei o que. Ele queria vender isso muito porque ele queria construir uma basílica de São Pedro em Roma.
E a Basílica de São Pedro em Roma, ela foi construída com base nesse tipo de coisa. Então depois, se você quiser, eu nunca fui, mas pelos vídeos é uma coisa extraordinariamente bonita, bem feita, e ela foi construída à base desse tipo de recurso. E esse homem tinha uma frase: quando a moeda no cofre soa, a alma do purgatório voa. E aí as pessoas começavam a acreditar nisso. Puxa, eu vou dar uma moeda, porque a alma do meu tio vai sair do purgatório, a minha, a do meu esposo, e etc, etc. Essa confiança nessas falsas referências foi crescendo, de forma que dentro da igreja a esperança das pessoas não era mais em Cristo, mas nesse tipo de coisa. Até que um jovem Lutero afixa nas portas de uma das igrejas as suas 95 teses. E basicamente o que Lutero está fazendo, isso é um absurdo. Tese 21, ele diz assim: assim, porque aqueles pregadores de indulgências estão errados quando dizem que por causa da indulgência de um papa o homem é liberto de todas as penas e salvo. Lutero está dizendo, não, isso não concede salvação. Gente, não faz sentido que o estrume do burrinho te leve para o céu, gente. Não pode ser, você não pode acreditar, você não pode deixar que o diabo te engane. Porque isso não vem de Deus, isso não vem do céu, isso é enganação. E aí vem um dos textos mais importantes, Romanos 3:21, o homem é justificado somente pela fé, sem a observância da lei, e isso quebra. A gente tem que ter cuidado de que a gente não se transforme o inimigo dos católicos. Mas existe uma coisa que foi capaz de rachar uma igreja que estava perdida, e essa verdade foi que nós somos justificados pela fé. Isso abriu a porta daqueles que estavam sendo aprisionados pelas trevas. E eu vou ler alguns textos breves com você. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 2. Segundo Coríntios 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos à consciência de todas as pessoas perante Deus. Paulo está ensinando para a igreja de Coríntios, que estava sendo atacada por falsos profetas. Ele está dizendo, não, a minha postura dentro da igreja de Coríntios, né? A igreja batista via, como é que é o nome da igreja aqui? Igreja Batista via Graciosa Paz, tá? A Igreja Batista Graciosa Paz de Corintos, né? Vamos pensar assim, estava sendo atacadas por esse mesmo tipo de retórica, de gente que quer entrar dentro da igreja e confundir para tomar vantagem. E aí Paulo falou, não, o que eu ensinei para vocês não é igual a essas pessoas estão ensinando, porque eu rejeitei todos os procedimentos secretos, vergonhosos. A gente não pode distorcer a palavra, ao contrário disso. Qual é o segredo para fugir dessas coisas? O claro ensino da palavra. O claro ensino da palavra. Se a gente quer fugir dessas coisas, a gente precisa gastar tempo debruçado sobre esse livro sagrado. Atos 20, 27, 28.
última vez que Paulo está se encontrando com os anciãos de Éfeso, é uma despedida. É um momento bonito porque, como diz o catarinense, é uma choraçada, todo mundo se abraça, é um momento de despedida. Paulo sabe que depois disso ele nunca mais vai ver aquela turma, então ele protege, depois que eu sair vão chegar os lobos, então se preparem, estejam atentos. E ele fala o seguinte: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constitui bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Essa expressão, todo o desígnio de Deus, é o argumento que Paulo vai usar para dizer: olha, líderes da igreja de Éfeso, quando eu olho para minha mão, ela está limpa. E quando eu chegar na frente do meu Redentor, eu sei que eu não vou ser acusado de sangue, porque eu ensinei toda a verdade para vocês. Olha que coisa importante para os pastores e para a igreja. Nós somos acusados de sangue quando a gente não ensina todo o conselho de Deus. A gente tem que ensinar a Bíblia toda, no sentido de levar as verdades do Evangelho. E é assim que, como líderes, pastores, crentes, nossas mãos vão estar limpas de sangue. E essa geração pré-reforma tem a sua mão suja. E muitas pessoas, às vezes, quando pensam, por exemplo, no ministério pastoral, qual a primeira coisa que o pastor tem que fazer? Paulo vai falar para Timóteo: prega a palavra. O pastor tem que fazer várias outras coisas, a gente sabe disso, né? No início do ministério, eu lembro que eu pregava, dirigia o louvor, fazia o ofertório, recebia as pessoas na frente. E quando chegava no final do culto, só estava um resto, o osso da borboleta. E aí o tempo passa, Deus vai abençoando, Deus vai trazendo as pessoas, e eu tenho certeza que Ele vai fazer isso também aqui, porque o nosso Deus é um Deus que multiplica, de graça em graça, de glória em glória. Mas às vezes a gente se perde, porque o primeiro papel desse ministério que a igreja precisa ter é ensinar a palavra. Depois essas coisas seguem, porque Atos 6,4 tem uma confusão, porque tem gente necessitada, tem gente que está precisando de pão, tem gente que está precisando de orientação, e os apóstolos falam assim: isso não é bom. Nós nos dedicaremos à pregação e à oração. E aí Deus foi levantando mais gente na igreja para ajudar, porque eles entenderam que se eles fracassassem no ministério da palavra, a igreja fracassaria. E quando as pessoas precisassem de resposta para as suas angústias, para os seus medos, elas se tornariam presas fáceis para esses lobos que vendem o céu como se tivessem autoridade. Filipenses 2,16: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O segredo de não correr em vão é reter a palavra. Só a Escritura me dá a garantia de não ter corrido em vão. Sem isso, e aí vocês que estão aqui no trabalho, quantas vezes eu já cheguei durante a semana para fazer o estudo da palavra e só estava eu. Isso é comum, gente. Mas Pedro fala assim: não se espante quando você vê os sofrimentos, porque os santos espalhados pelos 4 cantos passam exatamente os mesmos sofrimentos que vocês passam. E Pedro começa a encorajar a igreja, para que a igreja permaneça
perseverando no Senhor. Por que só a Escritura? Porque a Escritura tem o papel de dar a vida. A palavra tem o papel de dar a vida. Gênesis 1. No princípio criou Deus. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E tem uma das minhas brigas que estão estragando essa palavra. E aí é coisa de professor. E eu sei que tem muita gente bem intencionada em relação a isso, que é uma distinção que as pessoas falam entre rema e logos. E essa distinção não está certa. Sabe por quê? Porque quando João começa o seu livro, ele diz assim: no princípio era o Logos. E quando você coloca o Logos embaixo do rema, você está fazendo uma lambança, querido. Você está fazendo. E aí eu vejo pessoas, irmãos sérios, dizendo que Deus te deu uma palavra rema. Não. Volta a fita. Você precisa do Logos. Você precisa sola Escritura. E eu não estou falando de palavra vazia. Eu estou falando do próprio Cristo. Mark Dever, um pastor americano, diz: Deus não será conhecido se Ele não falar. E não podemos conhecer a Deus se Ele não falar uma palavra que podemos confiar. E essa verdade, e essa palavra é a Bíblia. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A gente conhece isso de decorado. E quando Lutero é perguntado no finalzinho da vida: Lutero, sabe aquelas entrevistas, né? Imagina que Lutero foi no Domingão do Faustão, de antigamente, né? Arquivo confidencial de Lutero. E aí o Faustão da época pergunta: e aí, Lutero, o que você fez? A resposta de Lutero é extraordinária: simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus. Eu não fiz mais nada. A percepção daquilo que Lutero fez. Lutero era um professor de Bíblia. Diferente de outros que vieram depois dele, outros teólogos que tinham conhecimentos filosóficos profundos, mas Lutero era profundamente ou essencialmente um professor de Bíblia. Texto de Romanos 10, de 14 a 17. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui eu tirei uma estatística que eu acho muito assustadora. Essa pesquisa não foi feita no Brasil, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas eu acho que ela dá uma referência para gente muito extraordinária. Lembra que eu comecei dizendo que há 500 anos atrás as pessoas estavam com medo porque saíram da peste negra, e aí veio os falsos mestres e todo mundo começou a cair no conto do vigário? A pesquisa diz o seguinte, que apenas 35% das pessoas que se dizem convertidas dizem que ainda estão procurando o sentido da vida. Isso me assusta. 35% das pessoas que estão na igreja nos Estados Unidos ainda estão procurando o sentido da vida, porque está faltando a palavra. E é só a Escritura que vai fazer com que você tenha certeza. Porque a pergunta que eu faço para você é: qual a sua missão aqui em Treviso? Qual o seu propósito no seu casamento? Só a Escritura vai te dar essa resposta. Além de ter o papel de dar a vida, a Bíblia também tem o papel de santificar. Salmo 119, 105.
A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos, porque sem a palavra eu continuo andando no escuro. Ou João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Efésios 5, maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo purificada pelo lavar da água mediante a palavra. A purificação acontece na Bíblia de uma forma muito clara, muito específica. A vida vem pela palavra, a santificação veio pela palavra, o sentido da vida veio pela palavra. Então, se a gente tirar a palavra, não sobra nada. E aí eu quero terminar com um breve testemunho. Como falei, eu sou a terceira geração de pastores da minha família. Eu estava terminando o seminário, no último ano. Meu filho nasceu. E eu estava perguntando, e agora, Deus? Me formei no seminário, o que eu vou fazer da minha vida? Será que alguma igreja vai querer um pastor meio doidinho como eu? E começam a vir no nosso coração uma série de inseguranças, sim? A gente tem um monte de resposta que a gente não sabe. E a gente fica olhando. E aí eu tinha terminado de estudar teologia. Teoricamente, já era para eu saber todas as respostas. E, surpresa, eu estava incrivelmente seguro que eu inventei uma doutrina para mim. E qual era? Eu queria saber, Deus, para onde eu vou? Para onde o Senhor vai me levar? E eu comecei a olhar para as placas dos carros. E eu fiz a minha jogada. Quando aparecer 5 carros no mesmo local, eu vou saber que Deus está me levando para aquele lugar. Aí sabe aquela coisa que a gente tem, né? Oh, Deus, é de Deus. Primeira vez, tal cidade. A primeira vez que 5 carros passaram com o mesmo lugar foi Curitiba. Eu falei, Deus vai me mandar para Curitiba. Mas sabe qual é o problema desse tipo de atitude espiritual? Você não fica seguro. E aí eu tentei fazer de novo. Tá, Deus, deu Curitiba, né? Mas vamos fazer uma segunda vez para de repente se dar um outro lugar, para eu ter certeza que vai que é perto de Curitiba, né? Mas não é Curitiba. E eu fui fazendo uma segunda vez, deu uma segunda cidade, uma terceira cidade, e eu comecei a ficar viciado em olhar para as placas e tentar descobrir para onde que Deus ia me mandar. E eu estava ficando neurótico, perturbado. Eu já não podia ver placa na minha frente, que eu já ficava olhando, meu Deus, eu já tinha, se você chegasse perto de mim e uma placa, eu já fazia a revelação com você através da placa. Porque eu já tinha uma espiritualidade, eu já tinha uma sensibilidade de olhar para uma placa e te dizer um monte de coisas que eu estava quase virando a mãe de nada das placas. Mas eu continuava inseguro, assustado, perdido. Não perdido no sentido espiritual, mas eu estava começando o meu ministério e eu não sabia qual era o próximo passo que eu tinha que dar. Até que eu fui passar uma semana na cidade de nascença da minha esposa, que é Ubá, Minas Gerais. E o meu pescoço já virava naturalmente. E aí, naquele dia foi muito especial. Porque o meu nome é Leonardo Teixeira Pereira, nome de português. E eu vi uma moto parada e estava escrito assim, Teixeira. Deus estava falando comigo, irmão. É claro, você não sabe disso? Você não percebe? Depois de meses, de quase um ano, é claro que é Deus falando comigo naquela hora. E quando eu vi aquela plaquinha de moto escrita Teixeira, e eu fiquei naquele, agora vai, Deus vai falar comigo. E a próxima placa que eu li estava escrito, espera feliz.
E aí, com uma questão de que, para nossa subjetividade, a gente pode dar várias interpretações, mas pela misericórdia do Espírito Santo eu entendi uma coisa: que a gente precisa se agradar no Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Naquele dia, a teologia das placas foi quebrada dentro de mim, porque eu descobri que eu não estou disposto a olhar para algum lugar para que esse lugar qualquer acalme o meu coração. Eu não estou disposto a escutar a voz de quem quer que seja para que essa voz enfrente o medo e as perguntas que eu ainda não sei responder. Naquele dia o Espírito Santo diz: eu posso até te falar com você por vários modos, mas não existe nenhuma forma que você vai se sentir mais seguro do que conhecendo a minha palavra. E o meu desejo nessa noite para você é que o sola Escritura se torne uma verdade, para que aqueles medos e as perguntas que você tem, você se recuse a ouvir de outra fonte que não seja a palavra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor levantou pessoas há 500 anos atrás, mais de 500 anos atrás, para lembrar para o seu povo que a gente não precisa de outra orientação que não seja a tua palavra. Ajuda a gente a permanecer firme nessa resolução de andar nos teus caminhos e não desviar da tua palavra nem para a esquerda e nem para a direita. Ajude que o nosso coração não produza uma ansiedade, uma aflição que leve os nossos ouvidos a ouvir as vozes dos falsos mestres, dos falsos profetas e de uma falsa verdade espiritual. Que a nossa mente e que o nosso pensamento seja cativo para obedecer a tua palavra. E eu rogo para que a graça de Deus seja derramada sobre essa família aqui em Treviso, e que a sua palavra faça produzir vida e vida em abundância, e a sua palavra faça produzir santidade. Muito obrigado, Senhor, porque creio que essa igreja está no seu coração. Por isso eu quero orar e suplicar que eles permaneçam fiel nos teus caminhos. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok. Os irmãos podem sentar?